lá. Olá, olha quem está no trio hoje. Ei, beleza, adorei essa Quem está chefiando o trio Parada Dura hoje é a Daiane. Não estou chefiando nada aqui. Hoje eu vou ficar surfando aqui com vocês. Tudo bem? Miguel Tudo Paiva, bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo é que bem. Nós dois, sem uma figura feminina, não somos nada. Nada, absolutamente nada. A gente estava aqui conversando com o Eduardo Guimarães, falando um pouco sobre essa acompanhando. decisão do TRF, né? Importante isso. Como é que vocês analisam Muito boa a análise. É uma dívida da história, né? E a mídia tem uma dívida com a Dilma muito grande, né? Como é que eles vão encarar isso? Como é que eles vão A análise assumir? do Eduardo é brilhante porque é muito calma e, na verdade, segue um pouco da inevitabilidade histórica. Não tem como segurar. É um caso Dreyfus. Não tem como segurar. É um negócio gigantesco. E a mídia vai ter que perceber que é golpe. Em algum momento, um editorial de jornal vai nos surpreender. Concordo com o Eduardo, dizendo que foi um golpe. Mais umas 4 marteladas que a gente der nos caras e eles vão aceitar. O UOL deu a manchete assim, STF, né, mantém o arquivamento. Meu Deus. É isso? Confirma o arquivamento. Não foi isso, né? Foi a absolvição. É impressionante como eles... Mas deu hoje, porque ontem houve uma grita geral aí, porque a mídia corporativa nenhuma noticiou. Não deu nada. Hoje o UOL deu, eu nem vi os outros. Por isso que eu gostei da análise do Eduardo, porque, na verdade, ele está dizendo, por que não deu? Porque eles estavam discutindo como explicariam isso. Eu, que trabalhei tanto tempo em redação, Miguel também, Daiane, a gente sabe que eles fazem isso. Está tendo uma reunião, o Aquário está fechado lá 2 horas, não sei o que está acontecendo. O Aquário está dizendo, não dá. Aí eles preferem mentir, né? Eles preferem omitir e mentir, entendeu? Você sabe que existem 3 formas criativas de mentir. Uma delas é omitindo, você diz só uma parte da verdade. A outra é inventando uma história que seja mais interessante do que a verdade. E a terceira é contando a verdade de tal forma que pareça que você está mentindo. Olha, a imprensa usou todas essas formas no trato com a Dilma, no mensalão, porque nós estamos falando da Dilma, mas já havia uma gigantesca manobra antes, que foi o mensalão, que simplesmente podou todo o entorno do Lula, se vocês lembram disso. Todos os principais assessores do Lula foram caçados ou envolvidos no tal do mensalão, coisa que nunca existiu. E uma injustiça absurda que é a do Genuíno. O Genuíno não tinha absolutamente nada a ver com nada. Nada. Ninguém sabe nem como ele foi incluído naquilo e teve a sua brilhante carreira destruída, praticamente. Quase morre por causa disso, né, Daiane, né, Miguel? Aconteceu. A Dilma, o G1 eu vi aqui, não deu nada. Muito bem. O Globo continua não dando nada e o UOL agora, eu acho que até tirou da primeira página a notícia do arquivamento, digamos assim. Talvez vai ser aquela leitura de nota, assim, né? TRF decidiu, taraná, taraná, e acabou. Não vai nem fazer reportagem, nem botar nada para explicar, porque se tiver que fazer isso, vai ter que explicar Não, muito. eles querem passar rapidinho por essa notícia para não ter constrangimento. Entendeu? A minha opinião é a mesma do Eduardo. Em algum momento essa notícia vai dar a volta e vai passar por cima deles de novo. E outra vez, e outra vez. Não tem como esconder de novo. Isso aí vai voltar, Miguel. E Daiane, vai voltar. Daqui a pouco ocorre um outro evento, ou a Dilma faz um discurso espetacular lá no BRICS, ou alguma coisa, e aí essa notícia volta outra vez. Cada vez que a Dilma falar, a notícia volta. É porque ficou tão evidente essa história, porque eu acho que eles não têm, como você mesmo disse, Haroldo, eu acho que eles não têm cara para assumir que eles contribuíram para isso, entendeu? Não tem. Agora, outro assunto que está aqui bem hoje, durante todo o dia se falando, é essa questão da fala do Bolsonaro, numa mensagem trocada ali, dando a ordem, né, direta para fake news, para o disparo de fake news.
Isso todo mundo sabia, mas é bom que se tenha prova e que se tenha lastro disso, né? Não, lógico, a prova é fundamental nessa hora, entendeu? Eles não gostam de prova, mas a gente gosta, entendeu? Olha, eles não gostam de provas, mas eles produzem provas contra eles mesmos. Contra eles mesmos, exatamente. Eu nunca vi uma quadrilha produzir tanta prova contra si própria como essa quadrilha. Nunca vi nada. Nem no cinema, nem na realidade, nem na história, em lugar nenhum. Só tem uma explicação que a cada dia corre o risco de se esgotar, porque essa explicação é: eles tinham tanta certeza que não iam sair do poder, eu acho que é isso, que não se preocuparam. Mas daqui a pouco vão ser tantas provas que essa justificativa é burra. Me incomoda um pouco saber, não sei se a vocês também, que apesar disso tudo, sobra uma massa ainda que não diminui, abaixo de, sei lá, 25, 30 pontos aí. Tem um pessoal que tanto faz o que você disser, provar, esfregar na cara deles. Até lá nos Estados Unidos, na Europa também, algumas das figuras mais asquerosas, Argentina, elas resistem justamente porque são asquerosas. Porque o que elas defendem é tão absurdo que eu não sabia, mas tinha gente que também apoiava isso. O caso do Trump também é emblemático, porque ele provavelmente vai ser preso. É possível que ele concorra à presidência da República de dentro da cadeia. Já pensou que vexame para o grande... Não, e é possível que ele seja eleito. O grande Big Brother do imperialismo? Ele pode ser eleito dentro da cadeia. E poderia até ser eleito dentro da cadeia. E dá indulto depois para ele mesmo. E dá indulto para ele mesmo. Esta é a grande democracia. Não, e o grande lance, o Pedro Paiva vai estar com a gente aqui amanhã, ele já trouxe reportagem aqui de americanos dizendo assim, primeiro, os americanos do lado dele, dizendo, não, ele pode atirar em alguém na Quinta Avenida que eu continuo apoiando o Trump. Isso é muito equivalente ao que nós temos aqui. E os republicanos, aliás, os democratas, as pessoas que votam nos democratas, também dizendo, também não acho que é para prisão, não, mas se for para tirar ele da presidência, eu aprovo. São crimes graves o que ele cometeu lá, além da questão lá da vida pessoal dele, lá, que também não me interessa muito, mas a questão de levar documentos, armazenar documentos sigilosos, roubando de dentro da Casa Branca, levando para casa. A questão do ataque ao Capitólio, muito grave o que ele cometeu nos Estados Unidos. E as pessoas minimizam, parece um pouco o que tem aqui, que a gente assistiu na pandemia, né? Então... O caso das joias, para as pessoas, é muito mais grave do que aquilo que o Bolsonaro cometeu aos nossos olhos durante a pandemia. Eu fico pensando assim, isso é uma coisa que o Chomsky falava lá atrás, assim, tem um processo acontecendo nas últimas décadas onde o tecido social está esgarçando completamente. E o tal do contrato, Daiane sabe mais disso que a gente, o tal do contrato social está perdendo o efeito. As pessoas pararam de confiar nisso e não consideram mais que ele valha. Porque, olha, contrato, por mais que a gente já fale, é preciso que a justiça prevaleça, na verdade, sem esse contrato social funcionando, é isso o tempo todo. É uma parcela gigantesca da sociedade simplesmente não aceitando a maneira como ela funciona e querendo a subversão completa dela. Isso me assusta, porque isso realmente, Miguel, e Daiane, se o pessoal pergunta, vocês dormiam? Eu dormia, agora estou começando a pensar se vale a pena dormir. Se vale a pena. Com a situação eu acho que se você fizer uma análise um pouco mais psicanalítica da coisa, ou sociológica, ou antropológica, digamos assim, você vai perceber um individualismo bem mais desenvolvido, bem maior, uma alienação institucionalizada, entendeu? Assim, a demonização da política, do coletivismo, do sindicato, de tudo aquilo que prega a reunião das pessoas, sendo diminuída a favor de uma meritocracia, de um individualismo que dá mérito só à sua capacidade de ser mais esperto do que o seu vizinho, entendeu? Eu não sei se ontem tinha uma matéria na Folha, no Estado, que a volta do imposto sindical apavorou esse pessoal. Eu vi uma matéria já condenando a volta. O que vai acontecer com você? As redes da extrema-direita só estão colocando isso. Só isso. Quanto vai pagar o trabalhador e tudo mais? E eles não percebem o quanto isso diminuiu a força do trabalhador. Mas eu sempre repito isso. Eu me lembro no início dos anos 70, na Itália, quando eu morei lá, eu assisti, sentados em torno de uma mesa, o Lama, que era, eu não me lembro o primeiro nome dele agora,
e o Gianni Agnelli, presidente da Fiat, os dois sentados, um de um lado, outro do outro lado da mesa, discutindo o futuro da indústria italiana. O presidente do sindicato e o presidente da Fiat. Assim, pau a pau. Aí você conseguiu, por que a Itália, mesmo com o governo de direita, mesmo com os absurdos da corrupção que aconteceram nesses anos todos, continua sendo um país com um mínimo padrão social. Porque mas houve o sindicalismo foi destruído também lá na Inglaterra. Mas construiu uma base, e na Itália esse individualismo é fortíssimo. Essa segregação, essa coisa em relação aos sulistas, que o Zema queria fazer aqui em relação aos nortistas, aos nordestinos, lá existe em relação aos sulistas. O norte queria se tornar independente do sul porque não quer arcar com o problema que também é dele. Eu acho que há uma herança sindical forte na Europa, sim. Sim, há uma herança sindical forte. O Macron está tentando tirar direitos e todo dia as ruas da França ficam cheias de gente jogando pedra no governo. Então é isso. Mas há também o problema que o pessoal fala, né? A gente outro dia até conversou sobre isso. O problema é que a esquerda, quem enfrenta a extrema-direita na Europa é a direita. Porque a esquerda, ela tropeça num problema que unifica as direitas todas. Unifica até uma parte da esquerda não apoia. São os migrantes. A Europa não está querendo pagar a dívida histórica, não está reconhecendo que tem. Então, você descobre que tem problemas insolúveis no caminho de lá, no daqui. O daqui, eu desconfio cada vez mais que é a reforma agrária. Se há uma coisa que deixa esses bichos enlouquecidos, é a reforma agrária. E lá a imigração. Seja, nos Estados Unidos, tem uma série de coisas lá, mas também acho que tem a ver com migrante, é uma das coisas que incomodam os caras. Quer dizer, a gente está caminhando para uma situação de racha permanente, porque essas pessoas agora acham que vale qualquer coisa, já que a política não funciona, acham que vale qualquer coisa para fazer valer o seu estilo. A sua vontade sujeito pessoal, na Argentina, ele chega a levantar teses, como, por exemplo, venda de órgãos, ele considera banal, autorizaria no dia seguinte. Aí você pergunta sobre venda de criança, ele fala assim, ainda não dá para discutir, mas em algum momento falaremos sobre isso. É uma loucura isso. Isso você vê, é a descaracterização da coletividade. Não tem mais nada. Daí que você falou? Não, e ninguém se espanta, né? Não, ele fala isso e não há você está louco? Prisão, né? Imediata, né? Prisão imediata, talvez. O jornalista escuta isso e fala, segue, né? É como um programa. Não faz outra pergunta, né? Vamos ouvir o outro lado. Vamos ouvir isso. Não há uma. Falou, desculpa, isso não dá, né? E se ele faz isso, talvez saia. Agora, eu vou trazer aqui, eu separei vários vídeos do podcast do Lula de hoje, e acho que dentro desse assunto que a gente está falando aqui, acho que embarca, que ele fala sobre a questão da fome, né? Ele está lá na reunião da cúpula dos BRICS, e ele fala que vai levar essa pauta para dentro dos BRICS, porque isso não pode, a gente não pode aceitar certas questões. Vamos ver. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos criar um mundo mais justo, mais democrático, mais solidário, pensando que a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse instante é acabar com a fome no planeta Terra, é acabar com a desigualdade, é permitir que todo mundo viva dignamente e decentemente. Nós temos alimento para isso e temos dinheiro para isso. O que precisa é apenas uma disposição política. Sabe, você não pode continuar no mundo em que 1% mais rico tem mais dinheiro do que 50% da população mundial mais pobre. Agora não podemos continuar assim. Assim você não tem equilíbrio, você fala em demografia, mas está vendo uma pessoa morrer de fome na tua frente, está vendo uma pessoa morrer por falta de tratamento médico, por falta de um remédio. Que mundo que é esse? Você viu na questão da vacina. Na questão da vacina, quem tinha dinheiro comprou vacina. Quem não tinha dinheiro ficou assistindo a Covid matar os seus entes queridos. Então, eu acho que os BRICS têm essa simbologia. Não é a simbologia da rivalidade, mas é a simbologia de criar um organismo novo, forte, que tenha muita gente, que tenha muitos recursos para a gente tentar melhorar a relação do mundo. Por isso que o Sul Global é importante. Muito bom, né? Fundamental. Muito bom. E ele lembrou também
que esse grupo, os BRICS, tem a força econômica para isso. Por quê? Para forçar isso na mesa. Porque eles representam 32% do PIB mundial. Não é pouca coisa, não. O Lula é brilhante não só pelos conceitos, mas porque tem tudo, os dados todos estão aqui na mão dele. Ele sabe tudo. E ele fala de democracia, né, Miguel? Ele fala, que democracia é? Exatamente, aquilo que a gente estava falando. Ele percebe que ele é uma das poucas pessoas no mundo que pode fazer isso. Falar disso com sabedoria, falar disso com certeza de que está falando certo, que está falando a coisa correta. Porque os outros líderes estão todos comprometidos, estão todos com o rabo preso, estão todos representando alguma coisa que o Lula não está representando. O Lula está, de fato, representando a democracia e um povo que foi capaz de superar um regime que hoje a gente vê muito mais grave do que a gente via, né? Foi capaz de superar, venceu uma eleição e está conseguindo reconstruir o país e dando uma aula de política. Acho que ele é o único líder mundial que sabe do que está falando por uma razão simples. Ele veio deste lugar. Ele veio deste lugar onde a fome, a miséria e a morte, e exatamente a parte do mundo sobre a qual se apoia a outra. É o único. De todos os líderes mundiais, acho que Qual é todos o os outros têm Qual é o outro cidades, líder que... grandes famílias, de famílias históricas, de grupos políticos poderosos, de magnatas, de milionários, de gente da classe média alta. A única pessoa de verdade no planeta, no momento, liderando coisas no planeta, é o Lula. Não é à toa que todo mundo para ouvi-lo, exceto as 3 principais forças jornalísticas da grande imprensa de cativeiro. Ainda. É complicado. Eu estava pensando aqui que o Trump, né, que acha que é uma dessas pessoas, né, porque ele acha que fala, ele tem uma liderança planetária, ele acha que tem, né? Na realidade, o seguidor do Trump hoje é um bolsonarista com uma renda per capita maior, né? Porque realmente ele não tem inteligência nenhuma, nem o Trump tem, nem o seguidor dele. Eu tenho medo do seguidor dele, tanto quanto eu tenho medo do seguidor fanático do Bolsonaro. Tinha um conceito marxista, o lumpenproletariado, né? Um conceito importante dentro do marxismo, e a gente está vendo que está se agregando a ele a lumpen classe média. Tem uma parcela da classe média agora... Que é exatamente isso. Exatamente a mesma coisa. Tão sem rumo, futuro... Tão sem opinião, tão sem sentido de vida, nada. É assim, e tem uma coisa da religiosidade que acaba justificando essa atitude, entendeu? De uma maneira completamente distorcida, que não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com nada. É uma coisa que justifica a atitude insana, justifica o individualismo através de uma religiosidade que explica tudo, que justifica tudo, e pronto, ok. E, ó, literalista, né? Porque, assim, literalista, a maior parte desse pessoal escolheu a dedo, e eu não estou falando só do pentecostalismo, não. Outras religiões do mundo também seus braços mais radicais e individualistas começam a ficar mais importantes. O próprio cristianismo católico também. Porque tem uma tendência mundial onde isso tudo conflui. Você tem líderes como esses caras defendendo, digamos assim, aquela raiva que o sujeito mais mesquinho, que tem uma vida desgraçada, horrorosa, que tem raiva de tudo, ele olha para o lado e vê o vizinho rindo e tem raiva do vizinho porque ele está rindo, aquilo pode ser condensado igual num anime, numa bola de energia que Trump, Bolsonaro e esse idiota argentino usam até bem. A surpresa é que eles sabem direcionar essa energia absurda, a energia do ódio ao outro. Porque a gente tinha empatia, a empatia justifica muitas das conquistas que a gente tem. Quando, por exemplo, a Guerra do Vietnã acaba porque um filme chamado Corações e Mentes choca os Estados Unidos com o que a América fazia no Vietnã e fazia com seus próprios filhos também. A empatia é uma força poderosa. E nós estamos uma espécie de anti-empatia, é antipatia mesmo. A raiva que você tem do vizinho é o combustível que esses caras usam para montar. E eu acho que aqui, de uma certa forma, aconteceu isso também, diluído, mas foi um pouco isso. A possibilidade de você fazer uma campanha em que você mostrava a empatia como força foi fundamental para... É bom que a gente saiba que é isso. Agora, como nós vamos agir? Eu estou vendo esse discurso do Lula
e estou vendo que o Lula está fazendo é exatamente a maneira de agir. Criar Porque um caminho. engraçado é que ele convence muitas pessoas da liderança do mundo, ouve o cara com atenção danada e começa a discutir isso nos seus países, nas suas empresas. Lula é um cara que empresários ouvem, políticos ouvem, lideranças ouvem, religiosos ouvem. Talvez, eu sei que é pouco, posso estar sendo naif, mas talvez isso seja o tipo de conceito que comece a ser discutido, mesmo que devagar, porque recupera o tipo de coisa que você tinha na virada do século XIX para o XX, quando os movimentos sindicais começaram a mostrar o que era a realidade do trabalho. Na verdade, quando o nazismo passa por cima da Europa, e você, quando olha depois dos escombros, você fala assim, eu quero mudar isso aqui. Há uma onda de otimismo, de vontade de construir. Talvez o Lula consiga despertar. Bom isso ser nos BRICS, e bom lembrar que os BRICS são gigantes, na verdade. Tem poder de fazer isso. Só pode partir dos BRICS mesmo, porque não vai Mas partir. eu acho que eles precisam fazer isso mesmo. Eles precisam fazer isso mesmo. Nem todos os BRICS estão governados hoje por gente capaz de fazer isso. A Índia mesmo é um problemão. E a Rússia tem um problema enorme, porque Putin não pode sair de lá. A Rússia tem uma guerra no quintal, vice-versa. Né? Exatamente. Mas, assim mesmo, o sentido do BRICS, com a liderança do Brasil, é claro que é evidente a liderança que o Brasil tem, é fortíssimo. Incrível, né? Incrível isso. É evidente, você tem razão, é evidente a liderança que o Brasil tem nos BRICS. Vou colocar aqui na tela já. Posso? As charges? É você que vai colocar? Ótimo. Ah, que bom. Não, se quiser, você coloca aí. Não, pode colocar. Ele mandou para mim aqui, ele sempre me manda. Aí eu já estou com ele na agulha aqui. Aliás, essa charge aqui dos advogados é importantíssima dentro desse... pois é, exatamente. Que tá aí, né? Gente, agora o advogado o que ficou foi esse, né, do Bolsonaro. O que saiu foi o outro. O que saiu foi da Michelle. Quem era o da Michelle? O da Michelle era o mesmo. O da Michelle era o mesmo da Carla Zambelli. Imagino cada advogado que chega, olha o processo, fala, nossa senhora, fecha e sai correndo. Não para numa primeira sabatina de jornalista que começa a perguntar. Vocês ouviram a entrevista, a primeira entrevista com eles? Foi a coisa mais absurda, patética e ridícula do mundo, porque eu nunca vi advogado. Os dois. Não, tanto é que eu fiz um e depois fiz o outro. A leitura do advogado Mauro Cid, quando você para olhar, eu falei assim, mas peraí, o que era importante, ele não desmentiu, não. Ele manteve. Tudo aquilo que era importante. Foi um negócio, a gente mesmo correu atrás. Parecia meio recado, não parecia, não? É só um recado. Ele mesmo confessou que era recado, porque, na verdade, o que aconteceu? Ele entregou. Mesmo dizendo que não estava entregando, ele falou assim, não, eu cumpri ordens. Segundo, ele falou não de joias, mas de uma joia. E onde tinha uma, é só puxar o fio que você encontra as outras. Basicamente, é isso. Encontra um estojo. E o outro... Ele falou, o do Bolsonaro insistiu que o Bolsonaro podia, que era personalíssimo aquilo. Que eram objetos personalíssimos que ele ganhou de presente, ele podia vender. Mas ele se enrolou tanto... Isso era personalíssimo, por que não passou pela União e dizendo, personalíssimo? Não, saiu escondido. Saiu escondido. Né? Por que faz tudo ilegal, então, se era tudo legal? Mas eles não conseguem se explicar, eles não conseguem. A razão pela qual o da Michelle pediu para sair. Ele olha e fala assim, eu não consigo defender desse jeito. É impossível. É muito fácil. E o que tem de prova aí não dá para eu negar. Não, e aconteceu uma coisa muito séria também, porque para ele continuar defendendo a Michelle, ele teria que acusar o Bolsonaro. Entendeu? E envolver o Bolsonaro na história. Então é o seguinte, é só dizer assim, olha, não era nada dela, era tudo dele. E aí o advogado criminal passa a ser de vara de família, né? Exatamente. Aí não deu. Ou criminal ainda, né? Porque a gente está lidando com mantendo o criminal e vai para vara de família também. Enfim, vamos adiante. Difícil. Aí essa teoria dos advogados está difícil. A gente está esquecendo o nosso público, hein? A gente está esquecendo de botar os comentários. Eu estou aqui como se eu estivesse na sala de... Você está convidada do programa. Estou blasé aqui, nem aí. Celular do Vacef, fizemos charge, o Miguel acabou fazendo uma parecida com a minha. Acabei fazendo uma muito parecida, mas como ele fez primeiro,
O que as histórias que contam é que o Fred ficou muito nervoso quando esse celular em particular foi encontrado no carro. Que a ideia era ficar escondido no carro, não dar ciência dele e tal. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas, olha, honestamente, gente, a quantidade de provas, todo dia aparece 1, 2, 3, 4, 5, já dava para condenar. Alguém comentou, escreveu um artigo no 247 outro dia assim, já mais do que provas suficientes para prender Bolsonaro. A questão agora é um timing político, que é o que eu acho que, na verdade, está rolando. Né? A Polícia Federal está achando agora que nem vale mais a pena a delação premiada, porque ele já tem tanta informação, tanta denúncia, que não precisa mais. Entendeu? Então, quem chegou agora vai perder o bonde, né? Exatamente. Não precisa mais, já está tudo dito aqui, já tem prova de tudo. Eles só estão esperando um momento. Isso aí foi um leitor, um espectador do programa Arena 247, que assistindo o programa me deu essa ideia. Aqueles brincadeiras que os meninos de escola fazem, né? Passar na frente da tua casa e tocar a campainha. Alguém toca a campainha às 6h45 da manhã, e você sai apavorado lá achando que é a Polícia Federal. O Bolsonaro deve estar assim, né? Nesse pânico. Por que 6h45? Alguma razão para ter? Não, a Polícia Federal sempre passa essa hora, entre 6h30 e 6h45. Porque 6h30 é o horário que se pode, do ponto de vista legal. Você sabe que o oficial de justiça também pode... é cedo. É o horário que pode, é o horário que você pode entrar. Já está liberado, você já pode tocar. O oficial de justiça também você passa está no cedo. código, inclusive. Exatamente. Mas vamos em frente. Niara? Essa é a Niara. É sobre a Marcha das Margaridas, que é bom fazer um registro disso, que é uma marcha muito importante que aconteceu em Brasília, muito gigante, e, na verdade, tem muito a ver com a luta principal do Brasil, que é a luta por terra. Ela é uma homenagem, assim, chama Marcha das Margaridas por causa da Margarida Alves, que foi assassinada já faz muitos e muitos anos. Era uma liderança política importante, campesina e tal. E a gente vê, até pela maneira como eles tentaram conduzir a CPM do MST, que eles têm o medo, o horror, o ódio principal deles é ali. E eu adorei, por conta disso, quando o Stedley diz assim, vocês querem acabar com o MST, vocês não gostam da gente mesmo? Muito simples, façam a reforma agrária que está prevista na Constituição e nunca mais vocês vão ouvir falar do MST. Isso é de uma inteligência, de uma delicadeza formal, inclusive, para colocar a coisa. É verdade. Então, está aí, previsto na Constituição, o maior inimigo. E aí, quando você olha, você vê que a mesma aliança, uma tese religiosa absurda e excludente, os pentecostalistas, a polícia e as Forças Armadas e o produtor rural. Desde o século XVIII, que é esse pessoal que vem mantendo o poder absurdo dessa elite no Brasil. Mesma coisa. É o mesmo pessoal, mesma organização e o mesmo acordo político. Aí andaram falando, né, que o Bolsonaro ia fugir, mas ninguém pega o passaporte dele. Na realidade, ele pode fugir a qualquer momento, né? Mas não sei para onde ele vai. Que ele possa Itália, ficar Paraguai. A Itália já mandou dizer que manda ele de volta, que não tem essa história, não. Boa. Aqui, Aroeira. Essa é quando o hacker quando chamou o Moro de criminoso contumaz. A palavra criminoso contumaz na boca desse hacker pode bater uns 3 ou 4 aí. Moro, Bolsonaro, Zambelli, tudo criminoso contumaz. Gente que reiteradamente comete os crimes. 20 anos para o hacker, pelo menos 20 para o Moro, 20 para Zambelli, 45 para o Bolsonaro. O Moro é aquele que deve estar adorando esse papel novo que ele está fazendo, né? Que ele está interpretando, o papel do senador sério. Ele botou até um óculos, né? Ele botou até não, papel, né? Papel, né? É o papel. É o papel de otário e de senador. Papel de otário. E, na verdade, o papel dele é o tal do comic relief, é o alívio. E quando chega na hora dele, ele leva tanta pancada que as pessoas riem. Que ele chama o presidente, né? Não pode me chamar assim, fala para ele que ele não pode me chamar assim. Mas existe algum processo contra ele? Ele corre o risco de perder o mandato?
O De Moro? verdade? Moro, sim, tem pendências ali também relacionadas às contas, da prestação de As contas contas. dele. As contas. O mesmo que derrubou o Está Dallagnol segurando. também, né? A Mas tá mesma coisa, demorando né, mais, Daiane, né? que derrubou o Dallagnol, não é isso? O Dallagnol foi o registro, né? Foi uma O questão registro, do né? registro. Aqui, Aí o Jair, eu sonho... sempre noite, sonhei que você ia ser meu príncipe encantado, fardado, coberto de medalhas e joias e dono deste país. Aí o Bolsonaro, eu também. Eu também achava. Eu também achava. Tadinha da Michelle. Eu não tenho dó, não, né? Não, nenhuma. A Não Micheque é tenho uma pena cobrazinha. nenhuma dela, nem por ela por Isso é ser mulher. sobre as ameaças descaradas que esse povo faz nos inquéritos, nas entrevistas, em qualquer lugar. Eles não têm vergonha de fazer. A Damares fez uma ameaça Nossa, clara, explícita ao hacker. E quando o Bolsonaro fala que o Cid está numa missão suicídio, eu até resolvi tirar o ar para ficar rimando. Poxa, se isso não é uma ameaça, eu não entendo o que é uma ameaça. Agora que eu vi o suicídio. O Cid é o suicídio do Cid. Suicídio, Cid. Aqui é só... Também pela fuga possível, né? Ele chegando das viagens, só Você objetos de sabe uso que personalizado. tem um mistério. O relógio não tem registro de sair, não tem registro de saída, não tem registro de chegar, não tem registro de sair e não tem registro de voltar. É quase um fantasma de um relógio. O único registro que ele faz é as horas, o relógio A registra única as coisa horas. que você tem é o recibo de recompra do ACEF, que ainda pagou mais caro, provavelmente. Exatamente. Aí isso é sobre a aqui aula o que Stedley, o né? Stedley deu. Aquilo foi Com aquele óculos impressionante. viralizou Óculos da muito, lacração. até hoje viraliza, né? Quando alguém dá aquela chamada lacrada, né? Ou dá É. uma boa resposta para alguém. E foi uma aula. Né? Foi uma aula mesmo, assim, coisa para sentar, tirar bloquinho de anotação e aprendendo como funciona, por que E ver a direita batendo cabeça na parede, né? Impressionante. A Giovana Meira está dizendo aqui para a gente divulgar, o eu divulgar nossas charges nas redes sociais, é o que a gente mais faz. Está lá, tanto nas redes sociais do 247 quanto nas nossas pessoais, é só seguir. Aí do celular do ACEF também, exame. A perícia lá vai ter trampo, hein? Exatamente. Vou falar em perícia, aquilo que essa gente deve falar, né? Codinome diferente. Nossa, mãe, aquilo que o Eduardo Guimarães contou, lembrou, né, que a sentença em relação a Dilma Inocêncio já tinha sido dada pela perícia, a única prova que existia, dizendo que ela